Boa noite a todos. Vamos começar o estudo do passo 9, o mistério de Belicena Vilca, 34º dia da carta de Belicena Vilca. Ao começar o século XIII, os planos da fraternidade branca pareciam se cumprir inevitavelmente. E, no entanto, fracassaram. O que aconteceu então? Esta era, Dr. Signagel, a pergunta feita no 18º dia. A resposta, que agora poderá compreender com maior profundidade, afirmava que duas causas exotéricas e uma esotérica e fundamental explicavam o fracasso. Sinteticamente, as causas exotéricas se centravam em dois homens da história, Frederico II da Alemanha e Felipe IV da França. No entanto, eles só expressavam a ação de certas forças ocultas, as que denominei oposição da sabedoria hiperbórea. A primeira causa exotérica e a oposição da sabedoria hiperbórea já foram explicadas. Faltaria agora, para completar o quadro, mostrar como os círculos dominicanes aplica o golpe de misericórdia na estratégia inimiga, dirigindo contra seus planos os atos de Felipe IV da França, a segunda causa exotérica. Em 1223, morria Felipe II Augusto, um rei anestesiado pelos golem, que permaneceu indiferente durante a cruzada contra os cátaros e permitiu a consolidação da Ordem do Templo na França. Sucederia-lhe Luís VIII, o Leão, monarca física e espiritualmente débil, que participaria em 1226 da Segunda Cruzada contra os cátaros e morreria nesse mesmo ano. Desde então e até 1279, governa Luís IX o Santo, que encerra definitivamente a questão do Languedoc ao incorporar todos os territórios à coroa da França pelo casamento obrigado da única filha do conde de Tolosa com seu irmão Alfonso de Poitiers. Posteriormente, o rei Guelfo de Aragão, Jaime I, confirmaria a Luís IX as conquistas territoriais occitanas, cedendo no Tratado de Corbeil de 1257 os direitos de Aragão sobre Carcassonne, Rhodes, Lussac, Béziers, Albi, Narbona, Nimes, Tolosa, etc., traindo com isso a causa pela qual seu pai, Pedro II, morrera na Batalha de Muret, lutando contra Simão de Montfort. Também cederia sua filha Isabel como esposa de Felipe III, filho de Luís IX. É que esse Jaime I era aquele menino que Pedro II tinha entregue como refém a Simão de Montfort para sua educação, entre aspas. Morto Pedro II, uma delegação de nobres catalães gestionou frente a Inocêncio III a devolução do garoto, ao que o Papa Golem cedeu com a condição de que fosse educado pelos templários da Espanha, isto é, na fortaleza de Monson, a mesma onde Bera e Birsa assassinaram Lupo de Tarsis, Lamia e Rabás. Jaime I tinha 6 anos quando foi posto nas mãos dos templários, que por anos se dedicaram a lavar prolixamente seu cérebro e convertê-lo em instrumento da sua política sinárquica. Não deve surpreender, pois, sua conduta pouco solidária com a causa pela qual morrera seu pai,
nem as críticas aos atos dele que Jaime I verteu em seu livro de memórias. Muito oposta à política guelfa de Jaime I, seria, em troca, a conduta de seu filho Pedro III, o Grande, quem se jogaria inteiro contra a teocracia papal. Assim, pois, ao morrer Luís IX, o Santo, em 1270, ocupa o trono seu filho Felipe III, levando como rainha Isabel de Aragão, irmã de Pedro III. Nessa época ocorrem os fatos aos quais me referi ontem, quer dizer, o conde catalão reconstrói o condado de Tarceval e Valentina se apaixona por Pedro de Creta. Felipe III governaria até 1285, data na qual lhe sucederia Felipe IV, o braço executor dos Dominicanes. Mas o que acontece enquanto isso no cume do poder golem, quer dizer, no papado? Para responder, deve-se remontar à morte de Frederico II, quando se enfrentava numa guerra vitoriosa contra Inocêncio IV. Uma guerra que ameaçava terminar para sempre com os privilégios papais. Nessas circunstâncias, os Golem o envenenaram em 1250. Mas o imperador já tinha causado um dano irreparável à unidade política europeia e deixava na Itália um partido gibelino fortemente consolidado, que não se submeteria facilmente à autoridade papal. Cabe destacar que o ódio que os Golem tinham pela casa da Suábia só era superado pelo que por milênios nutriram pela casa de Tarsis. Aquela estirpe como essa tinham jurado destruir sem piedade. Inocêncio III e os papas seguintes decidem despojar os Hohenstaufen de todos os seus direitos sobre a Itália, ou seja, Roma, Nápoles e Sicília, e impedir que algum membro dessa casa subisse ao trono imperial. A Frederico II sucede seu filho Conrado IV, rapidamente excomungado por Inocêncio IV. Morre em 1253, deixando como herdeiro seu único filho, o pequeno Conradino, nascido em 1252. Como regente do menino, governa a Sicília Manfredo, filho natural de Frederico II. Excelente general, este rei continua a guerra empreendida por seu pai contra o papado Golem. Recebe 3 excomunhões de Urbano IV, arma terrível da época, mas que não surte efeito no exército sarraceno que formou. Manfredo vence em todas as partes e ameaça concluir a obra purificadora de Frederico II. E para a desventura de Urbano IV, casa sua filha Constança com o infante Pedro de Aragão, ou seja, o futuro Pedro III. É então quando os Golem decidem realizar uma manobra ambiciosa, que seria inicialmente vitoriosa, mas que finalmente causaria a ruína de seus planos. Tentam substituir a Casa da Suábia, da Alemanha, pela Casa dos Capetos da França, no papel de executora dos planos da hierarquia branca. Apesar do que se diga, o plano não era absurdo, pois, particularmente fortes, mas divididos pelo caráter feudal de seus estados, os senhores territoriais alemães podiam ser facilmente debilitados em suas aspirações imperiais. De fato, o interreino, o período de tempo no qual não existia acordo para eleger um rei da Alemanha, podia se estender indefinidamente. Seria essa, então, a ocasião de apoiar o rei da França,
e lhe dar o papel que antes se confiou a Frederico II. Mas os Golem não pensavam no atual rei Luís IX, personalidade forte e difícil de manejar, mas em Felipe III, seu sucessor, mais fraco e influenciável pelos clérigos da corte. Urbano IV oferece o trono da Sicília a Luís IX, mas o rei da França não aceita, pois considera legítimos os direitos da Casa da Suábia. Quem sim aceita é seu irmão Carlos de Anjou, conde da Provença. Esse cavaleiro, herói das cruzadas, quer ser rei como seus irmãos e aceita converter-se em verdugo da Casa da Suábia. Com sua intervenção nos assuntos italianos, os Golem conseguem comprometer a França com sua política teocrática e se preparam para restaurar o poder do papado, segundo a concepção de Gregório VII e Inocêncio III. Depois virá, supunham, o governo mundial e a sinarquia do povo eleito. De acordo com a organização feudal dos provençais, os senhores somente cediam tropas por 40 dias e na condição de não transportá-las muito longe. Não podendo fazer nada por esse lado, a ordem cisterciense financia para Carlos de Anjou um exército mercenário de 30.000 homens. Aquela tropa de aventureiros sem lei penetra na Itália em 1264 e derrota completamente Manfredo na Batalha de Benevento. Logo se entregam a matanças e saques sem par, só comparáveis a invasões bárbaras. Na mencionada batalha, além de Manfredo, perderam a vida muitos cavaleiros do bando gibelino, entre eles o pai de Roger de Lauria, criança que se criara na Câmara do Rei de Aragão, Pedro III, pois sua mãe era dama de companhia da rainha Constança. Roger de Lauria foi o genial almirante da armada catalã, a mais poderosa de seu tempo, com a qual Pedro III conquista o reino da Sicília anos mais tarde. Morto Manfredo e desbaratado o partido gibelino, só resta o menino Conradino na Suábia como o último bastião viril dos rebeldes Hohenstaufen. Carlos de Anjou acerta com Urbano IV a usurpação de seus direitos. Se faz proclamar rei de Nápoles e se apodera da Sicília. Imediatamente estabelece um regime de terror, orientado principalmente contra o bando gibelino. As expropriações de bens e títulos, execuções e deportações acontecem sem parar. Em pouco tempo, os franceses são tão odiados quanto os sarracenos da Terra Santa. Uma das vítimas mais ilustres é João de Procida, o sábio das cortes de Frederico II e Manfredo. Membro de uma nobre família gibelina, senhor de Salerno, da ilha de Procida e vários condados, não só seria despojado de seus títulos e bens, mas Carlos de Anjou violaria covardemente sua esposa e filha. Só lhe salvaria a vida a admirável prudência com a qual soube tratar o Papa Golem Urbano IV. Um grande clamor se eleva nos anos seguintes contra a dominação francesa. Em 1268, Conradino, que contava com 16 anos, acode a Itália à frente de um exército de 10.000 homens, confiando que na península se uniriam mais tropas. Carlos o aniquila em Tagliacozzo, fazendo passar por horrível suplício os cavaleiros que toma prisioneiros. Conradino, o último Hohenstaufen, trata de embarcar para fugir da Itália, mas é traído e conduzido ao poder de Carlos de Anjou. Suscita-se um pedido unânime
para que o neto de Frederico II seja perdoado. Mas Clemente IV é inflexível. A morte de Conradino é a vida de Carlos de Anjou. Os Golem não estão dispostos a suspender o extermínio da estirpe que tanto mal causou aos planos da fraternidade branca. Depois de uma paródia de julgamento, Conradino é condenado à morte em Nápoles. Antes de entregar a cabeça ao carrasco, o menino demonstra sua galhardia mediante um gesto que significará em curto prazo a virtual derrota de Carlos de Anjou. Tira uma luva e a joga à multidão, que veio observar a execução, enquanto grita: "Desafio um verdadeiro cavaleiro de Cristo a vingar minha morte nas mãos do anticristo." Um instante depois é decapitado, ante a presença de Carlos de Anjou, o legado papal, numerosos cardeais e bispos e dezenas de golem que não podem esconder seu regozijo pela extinção da linhagem dos Hohenstaufen. Nesse momento, só ficou vivo o rei de Cerdenha, Enzo, filho de Frederico II, mas prisioneiro vitalício num castelo em Bolonha desde 1249. E este seria prontamente envenenado para maior segurança. Não obstante, o gesto de Conradino não seria em vão, pois ainda restavam cavaleiros dispostos a lutar contra as forças satânicas. A luva é recolhida por João de Prócida, em nome de Pedro III de Aragão, esposo de Constança de Suábia. A filha de Manfredo e prima irmã de Conradino é agora a legítima herdeira dos direitos que a Casa da Suábia tinha sobre o trono das duas Sicílias e a única esperança do partido gibelino. Deve-se ver, na ação do João de Prócida, outro aspecto da oposição da sabedoria hiperbórea aos planos da fraternidade branca, quer dizer, da causa esotérica do fracasso de tais planos. Com efeito, aquele grande iniciado hiperbóreo se refugiou em Aragão, junto a outros ilustres perseguidos por Carlos de Anjou e os Golem, e incorporado à nobreza aragonesa. O rei lhe outorgou vários senhorios em Valência, desde onde tomou contato com os círculos dominicanos e se integrou à sua estratégia. A ele, mais que ninguém, corresponde o mérito de ter persuadido Pedro III sobre a justiça da causa gibelina. Durante anos, esse senhor do cão assessora o rei de Aragão sobre os assuntos italianos e planifica o modo de conquistar a Itália. Secunda-o-lhe com ânimo entusiástico Constança, que deseja vingar seu pai Manfredo e a destruição de sua família, Roger de Lauria, Conrado Lância e outros cavaleiros sicilianos não iniciados. Em 1278, Pedro III se sente suficientemente forte para levar à prática seu projeto siciliano. Envia então João de Prócida, em sua missão secreta à Itália e Oriente Médio. O cavaleiro siciliano viaja vestindo o hábito dominicano. Conversa com os principais representantes do partido gibelino da Itália e Sicília, que prometem ajudar o rei de Aragão. E em 1279 chega a Constantinopla para pactuar com o imperador Miguel Paleólogo, que está para ser atacado por uma frota de Carlos de Anjou. No entanto, fato que Carlos de Anjou não suspeita, não existe nesse momento no mundo frota mais poderosa que a armada catalã do rei de Aragão. O bizantino contribui com 30.000 onças de ouro para sustentar a campanha
e João empreende a viagem de volta, prévia passagem pela ilha de Sicília. Ali consegue o compromisso do nobre Alessimo de Leutine e de outros de preparar um levante contra os franceses. Todas essas gestões obedecem à estratégia de Pedro III, que deseja evitar um enfrentamento direto entre a França e Aragão e prefere que a mudança surja de um complô dos locais contra Carlos de Anjou. Em 1281, tudo está pronto para a revolta, quando uma manobra dos Golem obriga a suspender os movimentos. Carlos de Anjou força em Viterbo a eleição de Simão de Brie, um cardeal francês altamente esclarecido sobre os planos da Fraternidade Branca, que possui um ódio feroz contra a casa da Suábia e a causa gibelina. Toma o nome de Martim IV e imediatamente desata uma terrível perseguição de gibelinos em toda a Itália. Claro que os Golem suspeitam que algo se trame contra Carlos e tentam detê-lo. Martim IV é um típico expoente da mentalidade Golem, a que então se chamava impropriamente Guelfa, da postura fanática de Gregório VII Inocêncio III. Possui, ademais, a crueldade de um Arnaud Amalric. Por sua instância, as matanças, violações e saques se sucedem sem parar, submetendo os sicilianos a um regime de terror insuportável. No fim, a própria Roma acaba por se rebelar. Mas, em 1282, esse estado de coisas provoca seu fim na Sicília. Durante a celebração da Páscoa, em 30 de março, um soldado francês tenta abusar de uma jovem siciliana em Palermo e, ao grito de "Morram os franceses!", estala a insurreição geral. Os franceses são exterminados em Palermo, Trapani, Corleone, Siracusa e Agrigento. Em um dia, morrem 8.000 e o resto deve fugir precipitadamente da ilha. Ao fim de um mês, não se achava um francês vivo em toda a Sicília. Foram aquelas reações populares às famosas vésperas sicilianas, que não ocorreram por acaso, mas que nesses dias tinha zarpado de Barcelona Pedro III com sua poderosa armada e se achava na África, a curta distância da Sicília. Seus projetos, largamente elaborados, se levaram a cabo com grande precisão. Em junho, avista vários navios sicilianos. São embaixadores de Palermo que vêm oferecer a coroa da Sicília ao rei de Aragão e à rainha Constância. Pouco depois desembarca na ilha em meio ao júbilo geral do povo que se via com esse ato de soberania livre para sempre da dominação francesa e guelfa. Não se tratava, pois, de invasão, mas de uma legítima eleição real. O povo siciliano, libertado por seus próprios meios da dominação francesa, escolhia seus próprios reis, restaurando assim os direitos antigos da Casa da Suábia na pessoa da neta de Frederico II. Mas os Golem não engolem o anzol. Observe, Dr. Signagel, que novamente os Golem pareciam ter ganho o jogo. Não existiam mais os hereges cátaros, nem se deixava sentir a presença do Graal. Nem havia um pretenso imperador universal como Frederico II, que disputasse com o Papa o poder espiritual. Nem sequer havia um rei na Alemanha, e sim um rei na França, Felipe III, completamente controlado pela Igreja e uma sinarquia financeira templária em plena marcha. Um rei francês, Carlos de Anjou, ocupando as Sicílias e mantendo na coleira os luciféricos gibelinos. Mas logo o golpe de Pedro III, que eles não podiam prever, pois era um produto da alta estratégia dos dominicanes, faria ressurgir o perigo
do gibelinismo e ameaçava com fracasso os planos da Fraternidade Branca. Os Golem não o permitiriam impunemente. Em novembro deste ano, Martim IV fulmina a excomunhão contra Pedro III e o coage a se retirar da Sicília e amar Carlos de Anjou, fiel vassalo do Papa. Ante a indiferença do aragonês, repete a excomunhão em janeiro e março de 1283, preparando a mão para dar uma punhalada pelas costas. Na última bula, com efeito, afirma que o reino de Aragão era vassalo do Papa pelo compromisso de Pedro II, avô de Pedro III, morto na Batalha de Muret, e que o pontífice tem a faculdade de nomear como rei quem melhor lhe parecer. Tira, pois, a coroa ao aragonês, excomungado, e priva dos sacramentos da Igreja aos povos e lugares que lhe obedecerem. O plano Golem era travar uma luta até a morte contra Pedro III e conseguir o domínio da França por trás do domínio de Aragão. Seria o passo prévio para que um rei da Igreja fosse elevado ao trono de um governo mundial, apoiado pela sinarquia financeira templária, e preparar os meios para instaurar a sinarquia universal. Nesse plano, evidentemente, os Golem subestimam Pedro III. Na verdade, todos se equivocam com o aragonês, pois ignoram a força espiritual que desenvolveu por influência de João de Prócida e os dominicanos. Mas este pronto demonstra possuir um valor a toda prova, uma intrepidez sem limites, uma lealdade inquebrantável aos princípios da sabedoria hiperbórea, isto é, a herança do sangue puro de sua estirpe, que lhe concede o direito divino de reinar sem pedir contas a ninguém mais que si mesmo, e um monolítico senso de honra que dita seu espírito e o impulsiona a lutar até a morte por seu ideal, sem claudicar jamais. Formidável inimigo é o que os Golem provocaram essa vez. A punhalada pelas costas significava comprometer o reino de Aragão em uma guerra com a França, e o que Pedro III justamente procurava evitar. Creem os Golem que a presença de Pedro III em Aragão deixará a Sicília livre para Carlos de Anjou tentar uma nova invasão. Mas a ilha, protegida pela armada catalã, se converteu numa fortaleza inexpugnável. Pedro III se retira tranquilamente para Aragão em 1283, deixando a defesa nas mãos do temerário e afortunado almirante Roger de Lauria. Carlos de Anjou possui a segunda frota importante do Mediterrâneo, financiada pela Ordem Cisterciense da Provença, pelo Reino de Nápoles e o Papa, quem não consegue planejar uma tática coerente para enfrentar Roger de Lauria, quem, em sucessivos choques, os vai destroçando inexoravelmente. Logo de afundar alguns navios e capturar outros, se apodera das ilhas de Malta, Gozo e Lípare. Depois se dirige a Nápoles e arma uma cilada aos franceses, mostrando apenas uma parte de sua esquadra. Carlos de Anjou está ausente, e seu filho, Carlos o Coxo, príncipe de Salerno, decide responder ao desafio pensando em uma vitória fácil. Lança-se então em perseguição dos catalães com todas as galeras disponíveis, chocando pouco a pouco com o resto da armada inimiga. Foi aquela a batalha naval mais importante da época, na qual Roger de Lauria pôs a pique grande número de galeras francesas, capturou outras tantas e só muito poucas conseguiram escapar. Essa sorte não teve a nau capitã,
que foi capturada por Roger em pessoa e na qual se achavam Carlos o Coxo, Jacob de Bruzon, Guilherme Stendaro e outros valorosos cavaleiros provençais e italianos. O filho de Carlos de Anjou é levado prisioneiro para a Sicília, onde todos reclamam sua execução, em vingança pela morte de Conradino. No entanto, ó mistério da nobreza espiritual hiperbórea, é a rainha Constança quem o salva e manda que o confinem em Barcelona. Dias depois da derrota de seu filho, chega Carlos de Anjou a Gaeta, mas não se atreve a atacar os espanhóis. Essa indecisão é aproveitada por Roger para atacar a guarnição de Calábria e conseguir várias praças continentais. Em curto tempo, a Sicília possui um governador na Calábria que ameaça, agora por terra, o domínio francês em Nápoles. Mas, quando Carlos decide enviar o resto de sua armada para as costas da Provença, para apoiar o avanço do rei da França, suas naves são tomadas entre dois fogos, frente a Saint-Pol, e derrotadas completamente por Roger de Lauria. Esse desastre, que custou 7.000 vidas francesas, representou o fim do poderio naval de Carlos de Anjou. A tudo isso, Martim IV descarrega, em 1284, o golpe que, pensa, será mortal para o aragonês. Mediante uma bula, oferece as investiduras de Aragão, Catalunha e Valência ao rei da França, para um de seus filhos não primogênito. Aceita Filipe III em nome do seu filho Carlos de Valois e se apressa para invadir Aragão. A gigantesca aventura guerreira será financiada agora por toda a Igreja da França. E, como no tempo dos cátaros, Martim IV publica uma cruzada contra o excomungado rei de Aragão. As ordens beneditina, cluniacense, cisterciense e templária agitam a Europa inteira, chamando a combater por Cristo, a se cruzar contra a abominável heresia gibelina de Pedro III. Logo, Felipe III, que também é rei de Navarra, reúne nesse país um exército integrado por 250.000 infantes e 50.000 ginetes, formado principalmente por franceses, picardos, tolossanos, lombardos, bretões, flamencos, borguinhões, provençais, alemães, ingleses, etc. Com o concurso de 4 monges tolossanos que revelam a Felipe III um passo secreto pelos Pirineus, os cruzados invadem a Catalunha em 1285. Rodeando o rei e o animando permanentemente, vão os principais golems cistercienses que consideram essa guerra questão de vida ou morte para seus planos de dominação mundial. Dificilmente aquele rei, que de modo algum merecia o apodo o Atrevido, teria se lançado na aventura da cruzada sem a insistência sustentada de Martim IV e a pressão dos golems franceses. O legado papal adverte a Pedro III que deve obedecer ao pontífice e entregar seus reinos ao rei da França. Ao que o aragonês responde: é fácil tomar e dar reinos que nada lhe custaram. O meu, comprado com o sangue de meus avós, deverá ser pago pelo mesmo preço. Na Catalunha, a resistência se torna encarniçada. Todas as classes sociais apoiam Pedro III no que se apresenta como uma guerra total. Os cavaleiros aragoneses, os infalíveis besteiros catalães, os ferozes guerreiros almogávares, os serventes e combatentes do povo detêm, hostilizam e infligem permanentes derrotas aos cruzados. Ao fim,
Uma epidemia acaba por desmoralizá-los e optam por se retirar aos Pirineus. Mas em Paniza os está esperando Pedro III, que se adiantou para obstruir seus caminhos. E se trava por 2 dias a grande batalha. O exército francês é aniquilado. Dos 300.000 cruzados, só 40.000 voltam vivos. O rei Felipe III morre em campanha. E para a França será impossível a conquista de Aragão. Nessa circunstância é que sobe ao trono da França Felipe IV o Belo.